Grandes civilizações. A Grécia Antiga, primeira parte. A beleza é... Bom, é linda. Mas o que é beleza? O que é que atrai o nosso olhar para algo que é belo? Essa foi uma pergunta à qual os gregos antigos dedicaram muito tempo, estudo e trabalho. Os antigos gregos acreditavam que uma vez que os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de apreciar a beleza e os únicos capazes de criá-la, então a beleza pode ser encontrada dentro de nós e criada por nós. Além da habilidade de criar beleza, os seres humanos também podiam criar virtudes. A virtude é uma capacidade especificamente humana e consiste em querer alcançar a perfeição em cada aspecto da vida. Ou seja, os seres humanos deviam cultivar a beleza e a virtude, e essa era uma ideia muito profunda. Aliás, se há uma coisa que os antigos gregos fizeram bem, foi desenvolver grandes ideias. De fato, muitos dos princípios da sociedade moderna e o modo como o mundo é visto e pensado hoje foram influenciados por essas pessoas que viveram no mar Egeu há 2.600 anos. A Ilíada e a Odisseia. Existem duas histórias muito importantes que contêm a essência do espírito grego. Tcharam! A Ilíada e a Odisseia. Assim como alguns filmes ou livros são hoje muito populares, na Grécia Antiga, estas foram as histórias que todos contavam. Eram histórias épicas, com antigos guerreiros que usavam armaduras reluzentes e capacetes de bronze decorados com crinas de cavalo. Eles lutavam bravamente uns contra os outros pelo amor de uma bela dama. Obrigado, obrigado. Eu sou Homero e não só criei as maiores histórias do meu tempo, mas também escrevi muitos poemas. Eu não sou demais. A Ilíada narra a história de uma famosa guerra, a Guerra de Troia. Ela durou 10 anos e começou com um concurso de beleza. Acontece que Paris, príncipe de Troia, foi nomeado um dos jurados para eleger a mais bela das deusas. Afrodite, que era a deusa do amor, estava muito ansiosa para vencer e prometeu a Paris que, se ela ganhasse, iria dar a ele o amor da mulher mais bela do mundo. Eu prometo a você a mais bonita do mundo, mas eu tenho que ganhar, tá? Como Afrodite ganhou, Paris se sentiu no direito de raptar Helena, a mais bela mulher da época. Mas o problema é que Helena era esposa de Menelau, um poderoso rei grego. Menelau ficou enfurecido e contou tudo a seu irmão, o poderosíssimo rei Agamenon, que ficou ainda mais irritado. Agamenon declarou guerra a Paris e aos troianos. Nessa guerra, heróis como Aquiles e Heitor tornaram-se figuras lendárias. Eles lutaram bravamente pela honra de seu povo e pela proteção de seus amigos. Outro herói que ficou famoso por conta da Guerra de Troia foi Ulisses. Ele era muito esperto e utilizava sua inteligência de uma forma muito especial. Foi ele que criou um incrível plano para vencer os troianos. Ulisses simulou uma retirada e deixou um enorme cavalo de madeira como presente junto às muralhas de Troia. Então, os ingênuos troianos levaram-no para dentro da cidade, e quando caiu a noite, os soldados gregos escondidos saíram de dentro do cavalo e tomaram Troia de surpresa. Assim terminou a guerra. Tudo graças a esse artifício inteligente de Ulisses, que deu a vitória aos gregos. Esta é a história da Ilíada e de como terminou a Guerra de Troia. Nossa próxima história é a Odisseia. Esse livro narra as aventuras de Ulisses, que demorou 10 anos para poder voltar à sua terra natal. Ulisses viveu aventuras incríveis. Lutou contra monstros marinhos, sereias sedutoras, gigantes de um olho só, bruxas malvadas e muitas outras peripécias.
Vamos voltar um pouco para falar de quem escreveu essas duas histórias que são a base de toda a literatura ocidental. Bem, acredita-se que foram narradas pela mesma pessoa, Homero, um poeta cego. Infelizmente, ainda sabemos muito pouco sobre esse misterioso trovador, mas ele continua influenciando nossa forma de contar histórias há milhares de anos. Atenas. O reino da Grécia Antiga não era tão organizado como o país é hoje. Na verdade, a cultura grega foi a soma de muitas cidades individuais e de um grande número de povos independentes. Não houve da cidade capital, onde toda a riqueza e poder estivesse concentrado, como houve no Egito e na Pérsia naquele momento. Cada cidade, a polis, tinha seu próprio governo, mas todas tinham acordado que faziam parte do mesmo grupo, o que chamamos de Grécia Clássica. Havia milhares de polis espalhadas ao longo de toda a costa do mar Mediterrâneo. Mas quem quisesse realmente estar na crista da onda no século V a.C., sem dúvida deveria dar uma volta por Atenas. Atenas foi uma das cidades mais importantes e hoje é o símbolo da cultura grega. A Acrópole era o lugar onde se construíam os edifícios mais importantes. Esse é o imponente Partenon, um dos templos mais admiráveis da Grécia Clássica, destinado a honrar a deusa Palas Atena, protetora de Atenas e cujas virtudes eram a inteligência e a sabedoria. Esse monumento foi construído como parte de um grande projeto de Péricles. Eu não quero me gabar, mas eu, Péricles, sou o maior governador que Atenas já teve. Péricles pensou que a melhor maneira de honrar a deusa Palas Atena era fazer de Atenas o lugar ideal para os filósofos, os artistas e os cientistas da época morarem e trabalharem. Sócrates, Platão e Aristóteles viveram em Atenas. 3 grandes filósofos que ainda são considerados alguns dos mais inteligentes do mundo. Atenas foi o primeiro lugar do universo onde se começou a desenhar a ideia de uma democracia, que significa governo do povo. A ideia dos atenienses era criar um governo no qual todos os cidadãos livres participassem das decisões e pudessem debater seus resultados. Logo, se cada pessoa era capaz de gerar virtudes, então qualquer pessoa teria todas as habilidades necessárias para governar, não é mesmo? Na verdade, hoje todos os cidadãos participam das decisões através do voto. Isso é o que chamamos de democracia. Esparta. Na península do Peloponeso viviam os espartanos, um povo temido que dedicava sua vida à arte da guerra e cuja maior virtude era a valentia. Se você fosse espartano, sua preparação para a guerra começaria muito cedo na vida. Para começar, por lei, os espartanos deviam ser fortes e saudáveis. Em outras palavras, se alguma criança nascesse com algum problema físico, seria jogada de uma montanha e deixada à mercê de animais selvagens. Mas se tivesse a sorte de nascer sadio, começava desde muito jovem na escola de combate. E a participação no exército começava aos 20 e ia até os 60 anos. Cara, esses espartanos eram bem valentões como super-heróis. Isso não é nada. Basta abrir um livro para descobrir mais sobre uma das maiores histórias de Esparta. Durante as Guerras Médias, em 480 a.C., um imenso exército do Império Persa, liderado pelo rei Xerxes, quis invadir as cidades gregas. Apenas 300 espartanos, liderados pelo rei Leônidas, enfrentaram milhares de soldados persas. Apesar da esmagadora desvantagem, os 300 valentes espartanos conseguiram conter o avanço dos inimigos e assim houve tempo para que os outros gregos organizassem a resistência. Nenhum dos espartanos sobreviveu a este combate, mas eles alcançaram seu objetivo e os persas foram finalmente derrotados. Nossa! Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo em outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto os persas tentavam destruir as prósperas cidades-estado gregas, o que estava acontecendo nas outras costas do mar Mediterrâneo? Nesse mesmo tempo, os hebreus estavam reconstruindo o templo de Jerusalém.
que havia sido destruído pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II, havia uns 100 anos. Nabucodonosor havia capturado os hebreus e os fizera escravos. Mas um dia vieram os persas e os libertaram. Os mesmos persas que queriam destruir os gregos? Isso, esses mesmos persas. Cara! Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. A Grécia Antiga, segunda parte. Havia um jovem rei na Grécia que se tornaria um dos maiores generais que o mundo jamais tinha visto. Vamos ver, eu já conquistei aqui e quase todo o mundo antigo. Eu conquistei até aqui.